Acabou de sair aqui a informação, e parece que a gente tem reportagem aí a respeito, de que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, revogou nessa quarta-feira a prisão preventiva decretada pela Lava Jato de Curitiba contra o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Vai ficar todo mundo solto, tá? Isso é o resultado da Frente Ampla pela Impunidade, da qual eu falo há muito tempo. Essa geração toda não vai pagar pelos crimes que cometeu. Isso é o cenário construído aí com a cumplicidade moral de um monte de gente que gosta de passar pano para os seus amigos, né? Vamos a Porto Alegre, o Vicente Medeiros está com a gente. Diga, Vicente, boa tarde para você. Boa tarde também a todos os ouvintes. Então, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região acaba de conceder um habeas corpus para revogar a prisão preventiva do ex-deputado federal Eduardo Cunha, decretada em outubro de 2016 na Operação Benim. Esta prisão foi convertida em prisão domiciliar em março de 2020, pois Eduardo Cunha está no grupo de risco e também precisou fazer uma cirurgia complexa no aparelho digestivo. No entanto, Eduardo Cunha segue em prisão domiciliar por conta de outra prisão preventiva na Operação Sepsis. O habeas corpus do Tribunal Regional Federal da 4ª Região determina, no entanto, retirada da tornozeleira eletrônica, e a corte também manteve a proibição de sair do país. No entanto, ele segue em prisão domiciliar. Defesa do Eduardo Cunha comemorou a decisão na medida em que a prisão preventiva não se fazia necessária. Essa resposta por meio de uma nota da defesa do ex-deputado Eduardo Cunha. A defesa, muito obrigado pelas informações. A defesa disse também que com isso a tornozeleira eletrônica vai ser retirada do Cunha e que ele estaria livre também da prisão domiciliar, mas tem uma outra prisão, portanto, vamos ver como é que fica a situação dele. Foi acusado de diversos crimes, às vezes cai uma decisão, mas as outras permanecem, só que a tendência no Brasil é pela impunidade, a tendência é que prisões preventivas sejam revogadas, independentemente do que o sujeito possa fazer enquanto não estiver preso, né? O Ricardo Lewandowski, naquela decisão do Supremo Tribunal Federal de declarar o Sérgio Moro suspeito, ele ao ser confrontado pelo Barroso, ele falou assim, não, mas a Lava Jato usou coisas que eu não acho certas no Estado Democrático de Direito. Aí ele estava tão abibolado naquele momento, o Lewandowski, ao ser confrontado pelo Barroso, que ele falou coisas que eram naturalmente permitidas, a condução coercitiva, a prisão após condenação em segunda instância, era permitida, inclusive, com autorização do plenário do Supremo Tribunal Federal. Depois, evidentemente, que as operações atingiram os padrinhos políticos dos próprios ministros, eles alteraram a jurisprudência e proibiram a prisão após condenação em segunda instância, com mudança de voto do senhor Gilmar Mendes, que mudou completamente a sua postura em relação à Lava Jato, depois que saiu a lista do Departamento de Propina da Odebrecht, depois que os executivos da Odebrecht apontaram ali José Serra, Geraldo Alckmin, com codinomes. Aí veio a gravação do Joesley Batista também, em relação a Aécio Neves. Aí o Gilmar mudou completamente a sua posição. Ele falava da cleptocracia petista, o Gilmar Mendes. Sumiu, né, para ele. Tudo isso ele está ajudando a varrer para debaixo do tapete, a ponto de ser considerado aliado pelo Vadir Damus, que é um braço direito do Lula. Foi colocado pelo Lula na época da CPI da Petrobras, pediu um favorzinho aqui pro prefeito do Rio, Eduardo Paes, de abrir uma vaga para o titular, colocou o braço direito dele lá no parlamento para defendê-lo. Então são essas articulações que a gente está acostumado a ver, mas eu volto ao meu comentário inicial, antes da gente falar de futebol. Essa geração tende a ficar impune. Pode ter passado ali um tempinho na cadeia e tal, mas a tendência é que tenha a sua barra aliviada, porque eles têm todas as conexões, né? E muitos daqueles de quem eles são íntimos escolheram ministros, escolheram juízes que estão nos tribunais, inclusive os tribunais superiores. É lamentável, é a vingança do sistema, para usar uma expressão que o Barroso usou. A corrupção no Brasil, ela quer mais do que aquela corrupção na Itália, ela quer vingança, ela quer perseguir os procuradores e juízes. E para isso, o Lewandowski fala assim, não, pode ser prova ilícita, pode ser prova ilícita. Lewandowski falou, ele expressou isso na mais alta corte do país. Imagina se um juiz da Suprema Corte Americana fala um troço desse. É um negócio assim que a gente está assistindo que é estarrecedor.
E eu mostro a realidade como ela é. Agora, para passar pano para essa sujeirada, para passar pano para suborno, para passar pano para peculato, porque você tem o pessoal que finge que não aconteceu, né? Você tem aqueles que relativizam, por exemplo, a rachadinha. Não, mas não era tanto dinheiro assim. Ah, isso todo mundo faz. Então todo mundo é bandido e todo mundo tem de ser preso. Se todo mundo rouba daquele jeito, todo mundo tem de ser preso. Se todo mundo aceita reforma de empreiteira do esquema de corrupção que está sendo beneficiada com contrato público, como aponta a denúncia sobrevive ainda, tá? O que o Supremo Tribunal fez em relação ao Lula é reduzir o caso do Lula mais ou menos ao nível do caso do Flávio Bolsonaro. Tem uma denúncia que pesa contra ele. Agora vai lá para a Justiça Federal de Brasília. Até andar vai demorar muito e o caminho vai ser a prescrição. É isso que todo mundo desse sistema quer. O Flávio Bolsonaro está com o caso parado, porque o Gilmar está lá sentado no caso dele. Fora que as outras frentes aí estão sendo devidamente costuradas para que o caso não ande. Então, o sujeito vai lá 111 vezes para um sítio, que basicamente é uma mansão, né? É uma casa de veraneio com toda uma estrutura de lazer, com pedalinho, com o nome dos netos e tal. E aí você tem aí a militância petista, o pessoal que fica atacando na internet, que está doido para enfrentar o Bolsonaro, porque um se livra na sujeira do outro, que finge que não aconteceu nada, né? Então, as grandes empreiteiras do Brasil estão lá reformando a casa do político, que diz que não é dele. Ele só foi mais de 111 vezes, né? Mas o nome está para outra pessoa. Por que a outra pessoa recebeu favor de empreiteira do esquema de corrupção que acontecia durante o governo do partido daquele que estava sendo beneficiado com aquelas obras? Quer dizer, é um nível de cegueira voluntária que uma massa de manobra se dispõe a fazer em razão da manipulação daqueles que têm interesse financeiro, inclusive, com a perspectiva de poder. Você tem isso dentro do petismo, você tem isso dentro do bolsonarismo. Pessoal com a perspectiva de poder sabe que vai ganhar um salário mais alto, se puxar o saco do político, sabe que vai ganhar o cargo e tal, sabe que vai ganhar o patrocínio. É assim no Brasil. Mas aqui a gente mostra a realidade, doa quem doer, e aí ficam todos esses ataques e tal. Mas eu falo para a maioria silenciosa da população independente que quer corrupto na cadeia, que quer autor de peculato, de lavagem de dinheiro, na cadeia também. E o Brasil precisa evoluir nesse sentido, porque as pessoas que são capazes disso, elas mentem para a população com a maior facilidade do mundo. O sujeito que aceita suborno, ele mente como urina. O sujeito que desvia dinheiro de gabinete com funcionário fantasma, ele mente com toda a naturalidade. E vai continuar mentindo, fingindo que está fazendo um bem para o país e posando de santo e vítima perseguida. Esse é o fardo aí que os brasileiros de bem aturam nesse momento em busca de alguma alternativa.